A DC Comics resolveu dar aquele prestígio pro Flash nesses dias. O herói foi um grande destaque no final lá da Crise nas Infinitas Terras da CW e tá confirmadíssimo pra estrear filme solo nos cinemas. Mas assim, olha, nos quadrinhos ele ainda tá melhor ainda. Se você já achava o Flash poderoso antes, você vai pirar, vai surtar agora. Ele perdeu o controle nas revistas, revelou uma forma surpreendente e por muito pouco não matou um dos maiores vilões dele. Vamos ver? Vamos, lógico. Peter aqui. Barry Allen foi atingido por um raio que atravessou uma estante cheia de produtos químicos diferentes. Essa mistura bizarra deu poderes de super velocidade para ele lá em 1900 e coquinho. Com o tempo, os roteiristas apresentaram a verdadeira fonte dos poderes dele, que você sabe que é a Speed Force, a força de aceleração. A força de aceleração é como o nome diz, é a origem cósmica de toda a aceleração do multiverso. É muito poder, galera, muito poder mesmo. Oi. Muito poder para uma pessoa só. E o Flash pode ter acessado muito mais do que ele pode dar conta. Ele evoluiu, ele virou algo maior. Ele virou o Flash Super Saiyajin. Que negócio é esse? Gostou? Calma que eu vou explicar. Só antes eu queria pedir pra você sempre aquela colaboração que só você consegue dar. Aquele joinha aqui embaixo, rapaz, ó, rapidinho. Dá um joinha. Obrigado de coração, vamos lá. Galera, é o seguinte, essa transformação aconteceu no final do arco que marcou a volta do Capitão Frio. Pra quem não acompanha as revistas, basta saber que o vilão é um dos maiores inimigos do Flash. Pelo menos entre os personagens que não têm super velocidade, ele é o mais perigoso. Nesse arco, o Capitão Frio retornou mais poderoso do que nunca. Ele se tornou o Rei Frio. Junto com o resto da galera dos vilões do Flash, ele deu o golpe definitivo. Ele tá muito frio, rapaz, congelante. Tá chorando, Flash? Os criminosos aperfeiçoaram a tecnologia do Mestre dos Espelhos e aprisionaram a cidade de Central City inteira numa dimensão compacta, né? Sem heróis, né? Sem acesso ao resto da Terra, Central City tombou pros vilões e foi dividida entre eles. Cada um governando um pedacinho ali. Só que o Rei Frio se tornou uma ameaça até mesmo pros outros vilões. E rolou aquilo que sempre rola entre bandidos. Trairagem, rapaz, trairagem entre os bandidos é a coisa mais bacana que tem. Os vilões se juntaram com o próprio Flash pra destronar o Rei Frio. Toda a área ao redor do Rei Frio tinha uma espécie de campo de energia congelante, que assim, desacelerava os poderes do Flash. Mas com os outros vilões dando cobertura pro Barry Allen, a coisa ficou mais fácil. É aquilo, né, galera? O Rei Frio tinha tudo pra vencer o Flash de vez. Tava com a faca e o queijo na mão, mas tratou mal os amiguinhos dele. Por quê, rapaz? Você foi frio com ele, Doutor Frio. Me poupe do teu coração mole. Que é isso, doutor? Não, Rei. Ele ficou com o Rei na barriga. Aí tomou, né, a pedalada da ideia. Eita, informação demais. No final da treta, o próprio Mestre dos Espelhos ajudou a destruir a tecnologia e restaurar Central City pro universo normal. Olha, galera, o nível de troco que os caras deram no Rei Frio, olha que absurdo. E é aí que o caldo entorna. Porque assim, quando o vilão fala que não vai acabar ali, que ele vai caçar e matar a família do Barry Allen, dá ruim. O Flash já aguentou muito do Capitão Frio todos esses anos. Essa foi a gota d'água, né? A gota d'água bem fria. O herói tava possesso, o Flash tava nervoso. E essa raiva transforma o Flash. Para e pensa. Qual é o maior trauma da vida do Flash? A morte da própria mãe. O pai dele foi injustamente acusado pela morte e passou anos, né, na cadeia. E vocês sabem quem matou a mãe do Barry Allen? Um super vilão. Um super vilão buscando vingança. O Flash Reverso. E não, o Flash Reverso não é porque corre pra trás. Vamos lá. Então assim, quando o Rei Frio fala que vai matar a família dele, o Barry Allen fica louco. Ele abre as portas para a força de aceleração e absorve tudo que pode e não pode. Ele deixa de ser o corredor escarlate e vira um Flash dourado super saiyajin com energia, vazando por tudo quanto é lado. Cara, tipo, ele tá literalmente possesso. Que absurdo essa história. Ele parte pra cima, né, do Rei Frio, do vilão. Ele aperta o pescoço do Rei Frio e joga as verdades na cara dele. Chama o vilão de desperdício patético de vida. Diz que ele nunca foi o maior inimigo dele, que ele é só uma piada. Ele chama, né, o outro de perdedor e se prepara pra dar um golpe que certamente vai matar o vilão. Com certeza ele ia matar o cara ali. O Flash não mata o Rei Frio, porque a irmã do vilão, né, a patinadora dourada, tá ali. Ó o nome, que loucura. Ela usa os poderes dela pra segurar o Flash e implora que ele não faça isso. O Flash recupera a razão e volta à forma normal. Mas ele tá chocado. Chocado, rapaz. Não tem como não ficar, né? Por muito pouco ele quase matou o vilão na covardia. Ele sente que alguma coisa está errada, que a força de aceleração de algum jeito alterou ele e não foi pra melhor. Fazendo jus à fama de herói, Barry Allen se entrega pra polícia, né?
Ele sabe que se tornou uma ameaça que, tipo, que tá instável, ele tá instável. Ele acha que pode ser mais perigoso para Central City do que os próprios vilões. A pergunta é, o que tá acontecendo? Nem o Flash sabe, mas a gente já tem várias pistas. A força da aceleração não tem sido a mesma ultimamente. Ele tá mais forte, mas também tá imprevisível. Recentemente, o Professor Zoom forçou a destruição das barreiras que separavam as diferentes forças do universo. Libertou a força de aceleração e isso provocou um caos total. Só que o mesmo Zoom, mesmo Professor Zoom, viu a besteira que ele fez e sacrificou para restaurar as barreiras. Só que é aquilo, você pode até colar um vaso, mas não vai ser a mesma coisa. Algo ali deu errado, concorda? Quando você amassa um papel é tranquilo, mas depois pode desamassar, né? Não fica legalzinho, né? Isso também pode ser a DC preparando a gente para uma nova crise, vai se preparando. A gente sabe que ela tá vindo. Todo mundo que trabalha cobrindo a área de quadrinhos sabe que tá vindo uma crise na DC, né? Não é crise da editora, não. É uma saga para rebutar, ok? Em quase todas as vezes que rolou uma treta de nível cósmico, teve um Flash envolvido de alguma forma, né, num papel importante, como protagonista, que eu quero dizer. Foi assim na Crise nas Infinitas Terras, em Crise Final, em Flashpoint. Flashpoint, inclusive, foi provocada pelo Flash. É essa mesma saga que a DC tá querendo levar para as telas do cinema. Ou seja, tem coisa grande sendo armada nos bastidores da DC agora. Esse foco todo no Flash não é à toa. Se o Barry Allen normal já causou reboot no universo, imagine ele agora. Super Saiyajin! Porra! Eu vou ficar de olho no que vai rolar na release do Flash daqui pra frente. Não sei se eu vou acompanhar, né? Porque tá muito rápido. Qualquer novidade eu trago pra vocês mais rápido que o cara que comenta primeiro. Não adianta, rapaz. Você não é mais rápido pra comentar aqui embaixo do que o Flash. Pode ser. Obrigado de coração. Não esquece o joinha. Pô, seja rápido pra dar esse joinha, né? E seja mais rápido pra clicar aqui, se inscrever no canal, ativa o sininho. Só esse canal vai sempre te atualizar, não só na cultura pop mundial, mas nos quadrinhos, tá vendo? Você agora tá sabendo o que acontece com o Flash canonicamente. Tamo junto com os 10 milhões. Até a próxima, galera. Fui!